Sabe aquela noite mal dormida? Pois é, ela pode ser o seu organismo dando sinais de que algo não vai bem. Mente e corpo estão conectados de uma forma tão complexa que só a ciência e a psicologia são capazes de explicar. E é sobre essa complexidade de relações entre corpo e mente que conversaremos no Se Liga de hoje. E nada melhor que uma especialista para nos ajudar com esse tema. Por isso eu convido aqui ao estúdio a psicóloga Leiliane Masson, professora da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal. Seja bem-vinda, professora. Pode ficar à vontade. Olá, Marcelo. Bom, professora, para começar essa nossa conversa, diz aqui pra gente qual é a importância da saúde mental para a saúde física. Então, a saúde mental é muito importante para a saúde física, né? Essa ideia de mente e corpo, ela nos remete à filosofia. Então, cabe também a pergunta: quem adoece? É o corpo, a mente ou o sujeito? Né? Então, desde os estudos mais clássicos, como os estudos freudianos, quanto os estudos mais recentes no campo da psicossomática, por exemplo, sinalizam que a saúde mental é muito importante para a saúde física. Tem uma conexão. Certo. Professora, e ter um corpo sadio é garantia de ter uma mente saudável? Talvez não uma garantia, acho que a palavra garantia não é boa, mas que estão associados sim, né? Muitas vezes um corpo sadio, ele mostra que a pessoa também está bem psiquicamente. Mas às vezes aquele corpo sadio está dizendo que a pessoa está bem naquele momento. Sim. Que não quer dizer que depois ele não possa sinalizar que algo não está bem também. Por isso a ideia de garantia, né, não é uma boa ideia. Outra coisa é o que a gente chama de saudável, de corpo saudável hoje. Sim. Porque também a busca de um corpo saudável pode adoecer Na o verdade, sujeito. pode ser um problema Isso. de uma mente que não está sadia, né? Isso, Perfeito. Principalmente com os excessos. Certo. Professora, a gente já continua essa nossa conversa, porque agora nós vamos conhecer um evento que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. O primeiro Circuito UFG Corpo, Mente e Grana. Ele foi organizado pelo LANIT, o Laboratório de Negócios, Ideias, Talentos e Tecnologia do curso de Administração aqui da UFG. O Circuito UFG, na verdade, ele surgiu a partir de uma iniciativa dentro de uma disciplina chamada Ação Social, voltada para a comunidade externa, né? E a gente teve a ideia de fazer esse evento voltado para a comunidade interna, né? Em prol dos estudantes universitários, né? Nós estamos sendo os pioneiros dentro da universidade a colocar 3 temas que parecem diferentes dentro de um mesmo evento. É impossível, num contexto como o que nós vivemos hoje no Brasil, dizer que a saúde financeira não afeta a saúde mental e a saúde física. Do ponto de vista específico da saúde física, a atividade física, especialmente a atividade aeróbica, que é a corrida e a caminhada, que nesse caso aqui foi de 5 km, é muito importante porque ela ativa grandes grupos musculares e ela promove o bem-estar físico de uma maneira com menos impacto. Então, as atividades de caminhada e corrida, sem a preocupação com o tempo, faz com que a nossa resistência aeróbica seja facilitada. E isso é muito bom para a manutenção da saúde de maneira geral. Eu participei em 2017 da minha primeira corrida, que foi aqui no UFG. Foi a volta da UFG. E para mim foi um significativo muito grande, porque foi minha primeira corrida num processo de emagrecimento que eu estava iniciando. E eu fiz a prova no meu tempo, no meu limite. E aí quando veio o circuito, falei, é a hora de voltar ao UFG, correr de novo e saber como é que eu tô, se eu vou conseguir correr todo o percurso. Então foi um desafio legal e eu me dei bem esse ano. A parte de bem-estar financeiro vai ser a segunda parte do dia, né? Que vai congregar várias palestras voltadas para a saúde financeira, né? Então a gente vai falar sobre controle financeiro, endividamento, como sair de devedor para poupador, como investir em tesouro direto, como investir em bolsas. Se a nossa saúde financeira não está bem, a nossa saúde mental também não. E assim consecutivamente a nossa saúde fisicamente não vai bem.
porque a gente descontrola financeiramente, a gente fica perturbado, pensando, a gente não consegue se dedicar a nada, nem a atividade física, nem uma alimentação melhor, a gente não faz nada. Olha só, a senhora tinha comentado antes da matéria sobre essa questão do corpo aparentemente sadio não representar de fato uma saúde mental, né? E a gente até discutiu isso recentemente aqui no Se Liga. E na matéria nós vimos aí essa preocupação com a saúde financeira. Que outros fatores externos podem afetar a nossa saúde mental, professora? Fatores externos como relacionamentos, que na verdade não são tão externos assim, né? Mas eu considero os relacionamentos como, né, fatores que interferem muito na nossa saúde mental, né? E os relacionamentos, eles estão atravessados por um contexto, inclusive um contexto histórico, social, então tem uma ligação. E o relacionamento ele não é de fato aquele relacionamento amoroso, sentimental, relacionamento social mesmo. Isso, de uma maneira geral, né? Os relacionamentos são nossas condenações e redenções, né? Através dele também, né? Que nós ficamos bem e também causam sofrimentos, causam conflitos. Então são fatores que estão presentes nas queixas em relação ao sofrimento e podem também adoecer mais gravemente. Sim, os relacionamentos que não são saudáveis desencadeiam aí uma série de outros problemas. Isso, hoje tem até algumas nomeações que ajudam a identificar, né, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então eu vejo isso como um ponto positivo, né, que o sujeito de repente não se vê obrigado a suportar relacionamentos tanto no campo pessoal, familiar ou do trabalho, que vão provocando cada vez mais sofrimento. Perfeito. Professora, vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa. O Se Liga vai para um rápido intervalo e retornaremos em seguida. Você conhece o Laboratório de Informática da Faculdade de Letras? O laboratório possui computadores, impressoras e acesso à internet, atendendo aos alunos da graduação, pós-graduação, docentes e técnicos administrativos. As atividades são acompanhadas por estudantes bolsistas, técnicos e professores da Faculdade de Letras no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1160 ou pelo site da Faculdade de Letras. Voltamos e hoje estamos falando sobre bem-estar. Bom, professora, essa grande quantidade de informações que nós recebemos hoje pelas redes, esse excesso ele também pode ser prejudicial para a nossa saúde mental? Pode sim. Todos nós sabemos a resposta dessa pergunta, né? Ele é prejudicial. A questão é como e o que fazer com isso. A própria ideia de excesso já traz essa complicação, todo excesso é complicado. E a quantidade de informações, ela tem trazido uma exaustão, né? Um sentimento de inadequação, um sentimento de estar por fora, de não conseguir acompanhar. E nesse sentido, o fator tempo é muito importante. São muitas informações muito rápidas, e a forma como a gente tem manejado isso, né? Como isso vem numa imposição, não nos permite elaboração. Então, outra questão é que são informações extremamente banais misturadas com informações importantes. Então isso se equaliza, deixa o sujeito confuso, exausto, e são informações que nos invadem a qualquer momento, né? Então antes tinha um tempo ali na frente da TV, agora não. Com o celular é o tempo todo um acesso à informação em excesso e em quase todas as faixas etárias. Isso tem causado exaustão e sofrimento, sim. Existe, professora, uma alternativa para isso? Assim, para a pessoa, sei lá, filtrar essa quantidade de informações, determinar um tempo para poder ter acesso a isso e talvez diminuir esse problema de ansiedade que essa quantidade em excesso gera? As próprias pessoas, como já estão sentindo, né, que estão
tendo essas consequências da forma como estão lidando com excesso de tecnologia, estão criando formas. Mas penso que a gente precisa caminhar muito nisso. Não é uma mesma fórmula para todos, né? Cada um tem tentado filtrar os seus excessos. Agora, tem algo importante, por exemplo, em estudos que mostram o quanto interfere no sono, né? Então, tentar se desligar da tecnologia um tempo antes de dormir é importante. Às vezes é o oposto que as pessoas fazem, né? Ficam até tarde, com o se celular perdem. no rosto, né? E como a gente falava agora há pouco dos relacionamentos, isso tem sido uma queixa constante também. Né? Há pouco tempo atrás tinha uma queixa constante dos pais em relação às crianças e adolescentes. Agora isso se inverteu. Né? Essa queixa continua, mas crianças e adolescentes também têm se queixado da ausência dos pais diante das telas. Então é preciso sim criar filtros e tentar lidar com esse excesso, mas não é uma fórmula única para todos. Sim. E na escola, é possível a gente promover essa saúde mental também na escola? A escola é um lugar importante porque a criança passa muito tempo lá, né? Então é preciso sim criar formas. A escuta é uma forma, né, de, não sei se promover a saúde mental, mas tentar amenizar o sofrimento. Então as crianças precisam ser escutadas. Tem uma lógica na escola que é a lógica da competição, da desvalorização, que ela provoca muito sofrimento também. Então na escola é preciso ter um certo cuidado para não denegrir e desvalorizar as crianças. E esse cuidado não está ligado só ao bullying, está ligado à própria lógica da escola, a professores e coordenadores. Né? Então eu penso que, se for possível resumir em 2 pontos, não desvalorizar e escutar as crianças pode amenizar o sofrimento na escola. Nesse sentido, o professor ele tem um papel importante nesse desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Muito importante, porque muitas vezes a criança que não está sendo escutada em outro lugar, ela é escutada na escola pelo professor, ou ela é vista, né, pelo professor. Então, é um mediador importante, inclusive, para possíveis encaminhamentos, né, alertas aí à família e a profissionais da saúde, mas o professor também não pode estar adoecido. Sim. Né? Então, as condições de trabalho, às vezes, não permitem que esse professor tenha esse tempo e esse olhar, né, para a criança. E a família? A senhora falou na família, qual é o papel da família nessa busca pela saúde mental? A família é o nosso principal ponto de apoio, né? E nós podemos falar em diversas formas de família e é sempre um ponto de apoio importante. E vivemos num contexto complicado também, um contexto de individualismo, de desconexão, usando um termo atual, né? Sim. Mas a família é um grande apoio para buscar ajuda, para identificar e para acolher essa pessoa que está em sofrimento. E aí, nesse caso, é a pessoa de qualquer faixa etária, não só criança, adolescente, mas adulto, idoso. Exatamente. E não só a família mais próxima. De repente, alguém não tão próximo pode acolher e escutar mais do que alguém, né, na mesma casa, por exemplo. Sim. A gente falou que, às vezes, o corpo dá sinal de que a mente não vai bem. O contrário existe, professora? A mente também dá sinal de que o corpo tem algum problema? Sim, sim. Né? A mente dá sinal de que o corpo não vai bem. O corpo sinaliza de diversas formas, né? Tanto através de disfunções, né? Órgãos que não estão funcionando bem e que não têm causas orgânicas, paralisias, quanto no campo da psicossomática, ou seja, lesões mesmo, que no senso comum a gente já identifica como causa emocional, uma gastrite nervosa, uma dermatite que aparece sempre que está com alguma questão, quanto às crises de angústia, que estão cada vez mais comuns, taquicardias, né, a respiração que falha, né, e o contrário também. As noites de insônia. Insônia, exatamente. Perfeito. Professora, mais uma breve pausa aqui na nossa conversa e você que está em casa, fique conosco, já já a gente volta. Você sabia que o Hospital das Clínicas é vinculado ao UFG?
Além de prestar assistência gratuita e de qualidade à população, o Hospital das Clínicas desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando também na formação de profissionais de saúde. O Hospital das Clínicas da UFG está localizado na 1ª Avenida, no setor leste universitário. Informações pelo telefone 3269-8200 ou pelo site do Hospital das Clínicas. O Se Liga está de volta neste último bloco conversando um pouco mais sobre bem-estar com a professora Leiliane Masson. Bom, professora, a gente falou aí da importância da saúde mental na escola, na família e no trabalho. Como a gente pode ajustar para ter saúde mental também no trabalho? O trabalho, né, como falamos sobre a escola, que a criança passa muito tempo lá, o trabalho também é um ambiente em que a gente passa boa parte da nossa vida, né? E o trabalho não é só um local onde você vai e faz algo. O trabalho é também uma fonte de reconhecimento, tem a ver com a identidade. Então, um dos motivos de sofrimento no ambiente do trabalho é justo essa falta de reconhecimento, né? Que pode aparecer tanto em questões pequenas quanto em algo mais radical, como a exploração no ambiente de trabalho. Então, é preciso que no trabalho, né, na medida do possível, tenha um ambiente de mais colaboração do que competição e um ambiente de reconhecimento, de tempo, né? A pressa e a pressão, né? Olha o tempo de novo. Sim. No ambiente de trabalho, ele é uma das causas são causas de sofrimento psíquico também. Uhum. Falando pressa e pressão, e voltando um pouco a falar sobre educação, teve um episódio aqui do Se Liga, numa temporada passada, que nós falamos sobre a saúde mental na academia, né, na universidade. A universidade, ela tem essa preocupação e tem algum tipo de assistência para que os estudantes universitários tenham saúde mental preservada? Isso que falamos em relação à escola e ao trabalho também vale para o ambiente universitário, né? O ambiente universitário é um lugar de ampliar os horizontes, é um lugar de crítica, de se amparar aí, né, com os pares, os colegas. Então é um ambiente importante, mas também pode se tornar um ambiente opressor, né? Então, atravessado também pelo contexto social, pelo contexto histórico, como o momento difícil que nós estamos vivendo, né, na atualidade. E tem sim, os estudantes têm assistência, tem programas, tem o Saudavelmente, tem o serviço de psicologia, né, do curso de psicologia, tem professores que mediam grupos, né, rodas de conversa. Então, continua valendo a ideia de uma escuta, né, de um espaço, e também a busca por ajuda. Para a comunidade geral, o sistema público de saúde, ele também oferta algum tipo de atenção semelhante? Sim. O sistema público de saúde tem um dispositivo chamado CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que tem uma eficiência, está passando por um momento difícil também, né? Mas tem uma eficiência importante, é um dispositivo do Sistema Único de Saúde, que foi pensado de uma maneira importante, e tanto para casos muito graves quanto para casos considerados não tão graves, existe a possibilidade de um tratamento, de um acompanhamento. Perfeito. No CAPS. Professora Leiliane Masson, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Eu que agradeço. Bom, olha só, no Vida no Campus de hoje nós vamos saber como a trajetória de uma estudante, agora servidora da universidade, se transformou em história em quadrinhos. É com você, Kátia. Eu sou Kátia Ana Balduino da Silva, eu sou programadora visual na Universidade Federal de Goiás. Em 2001, eu descobri que a Universidade Federal tinha um curso de design gráfico e aí eu fiz a seleção
Na época tinha prova de habilidade, que tinha desenho, tinha uma prova escrita, e aí eu não passei. E a minha segunda opção de curso na época foi filosofia. E fazer filosofia, inclusive, foi ótimo para mim, porque aí eu tive certeza que era isso que eu queria. E eu lembro que foi uma época, assim, mágica para mim, por estar aqui dentro de uma instituição reconhecida e especificamente porque na minha família eu fui a primeira a estar dentro de uma universidade. Em 2003 eu tranquei o curso, eu não continuei, prestei novamente o vestibular e aí eu consegui passar. Me formei em 2008 e em 2010 eu fui chamada no concurso. Na faculdade eu conheci os quadrinhos, o meu TCC foi feito com uma amiga sobre quadrinhos. A minha graduação em design gráfico, ela foi um momento difícil porque a minha mãe estava doente e assim, um ano depois que eu me formei, ela faleceu. Então, estar dentro da universidade me permitiu investir na parte dos estudos, do aprendizado, do conhecimento, que inclusive era o que minha mãe sempre falava, que os estudos era a única coisa que ninguém ia poder tirar de mim. Com a estrutura da UFG, eu consegui ter um pouco de tranquilidade, inclusive para investir, para continuar fazendo a minha produção de quadrinhos e posteriormente investir no mestrado, na pós-graduação. Eu vi essa necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a minha produção artística e fazer essa intersecção com a academia. E aí eu fiz uma visita à Faculdade de Letras, o meu mestrado foi defendido lá, porque eu achei interessante fazer esse intercâmbio com uma outra área que tem um arcabouço teórico, principalmente a respeito de narrativa, que iria me ajudar a compreender os quadrinhos. Então eu acho que hoje em dia o que representa estar aqui é retribuição, é fazer o melhor que eu posso, retribuindo tudo aquilo que eu recebi. O Se Liga de hoje está terminando, mas você pode continuar com a gente. Acompanhe a TV UFG pela internet e também pelas redes sociais. Entre lá, aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Nos vemos no próximo Se Liga. Tchau, tchau.